Você já tomou alguma decisão aí na sua vida que você se arrependeu profundamente? Porque você não pensou muito, não pensou direito sobre o assunto ou porque você foi extremamente irracional? Bom, nesse vídeo você vai aprender a tomar melhores decisões aí na sua vida, decisões mais racionais para colher melhores resultados, seja qual for a área da sua vida, profissional, financeira ou pessoal. Meu nome é Diogo, você está no meu canal e aqui eu te ensino sobre o seu cérebro, sobre a sua mente para você ter alta performance. Então já se inscreve aqui no canal e deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Bora pro vídeo. As suas emoções distorcem a sua realidade. Elas são como um véu, como um óculos que você coloca e aí você enxerga e interpreta o seu mundo através das lentes dessa emoção que você está experienciando ali naquele momento. E a questão é que você tem padrões emocionais individuais aí seu, padrões de emoções que são comuns aí na sua vida e que influenciam a sua tomada de decisão e os seus comportamentos. E para você identificar esses padrões e mudar esses padrões, você precisa de autoconhecimento. Você precisa entender a sua personalidade, quais são os seus padrões emocionais aí e também utilizar ferramentas que a ciência conhece muito bem hoje em dia, que são eficientes para você tomar consciência das suas emoções, tal como o diário de afetos. Esse vídeo aqui não vai ser focado no diário de afetos, mas se você quiser um vídeo focado realmente no diário de afetos, comenta aqui embaixo que eu preparo um vídeo futuramente. Mas você tem que entender uma coisa. Além disso que eu te falei, as suas emoções, você usa as suas emoções como atalhos para a sua tomada de decisão. São atalhos emocionais que você usa aí para acelerar o seu processo de decisão. Mas, primeiro de tudo, você tem que entender o que é uma decisão segundo a ciência. E uma decisão simplesmente é o processo que o seu cérebro faz aí para reduzir incertezas com o objetivo de você adotar um comportamento aí na sua vida. Puro e simplesmente isso. É um processo de redução de incertezas. Mas aqui você tem que entender uma coisa. O que é uma incerteza? E para entender a incerteza, vamos pensar na certeza primeiramente. Qual é a única certeza na nossa vida? E você logo vai pensar aí de cara, tá na ponta da sua língua. A única certeza da vida é a morte. Mas para pensar, por que a única certeza da vida é a morte? Porque não existe outra possibilidade, não existe outro caminho a não ser a morte. Pelo menos aqui em 2024 que a gente está, ainda não inventamos aí outro caminho que não seja a morte. Mas o ponto aqui eu quero que você entenda. A morte é uma certeza porque não existe outro caminho. Então, uma certeza é quando existe somente um caminho para alguma coisa. Então, o que é uma incerteza? É quando existe vários caminhos, é quando existe vários elementos, é quando existe várias possibilidades para alguma situação. Então, uma decisão é o processo que o seu cérebro faz para reduzir essas incertezas, essas variáveis, esses elementos, essas possibilidades para você adotar um comportamento, certo? Agora você entende o que é uma tomada de decisão. Mas quando o assunto é decisão, você tem que entender outra coisa. Não existe decisão que é 100% racional aí na sua vida. Sempre vai ter, em maior ou menor grau, um toque ali de emoção nas suas decisões. Isso é fundamental. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. A decisão de votar. Qual político eu vou votar? Se você fosse tentar ser racional aí nessa tomada de decisão de quem você iria votar, você teria que procurar todas as possibilidades, todos os elementos. Então, por exemplo, qual que é o programa aí de cada candidato? Qual que é as promessas de cada candidato que está aí para você votar? Aí você tem que comparar essas promessas aí lado a lado. Você também tem que ver a situação do país para ver qual é o candidato que se adapta mais aí à situação do país. Mas você também tem que ver o histórico desse candidato, porque as promessas deles podem ser maravilhosas, mas se o histórico dele for que ele não cumpre as promessas, você não pode confiar nesse candidato.
Ou seja, basicamente, existem várias possibilidades, vários caminhos, várias variáveis que você tem que analisar aí para tomar a decisão em quem votar, se você quiser ser racional. Porém, o que muita gente faz para tomar a decisão de quem votar? As pessoas pegam o atalho emocional. E como você usa o atalho emocional para tomar essa decisão? Você simplesmente pensa assim: qual candidato eu gosto mais? Se você gosta de um candidato, você vota nele. Se você não gosta do candidato, você não vota nele. Mas observe, essa decisão é extremamente irracional. Você tomou sua decisão baseada na emoção de que você gosta ou não gosta do candidato. E você pode gostar ou não gostar de um candidato por fatores que não influenciam a capacidade do candidato de votar. Então, aqui você entende que as suas emoções influenciam muito a sua tomada de decisão. E até certo ponto isso é bom, porque para você analisar todas essas variáveis que eu te falei, para tomar a decisão de quem votar, você vai gastar muita energia, você vai precisar de muito trabalho ali para ver todas as variáveis. Então, essa é outra ocasião que as emoções influenciam aí na sua vida, a sua tomada de decisão e os seus comportamentos também. Porém, as suas emoções também influenciam nas suas expectativas sobre o seu futuro. Você tem que entender aqui, dependendo da emoção que você está, você vai ter uma expectativa sobre alguma situação e isso vai moldar as suas decisões também e os seus comportamentos. Eu quero te dar um exemplo bem concreto aqui meu. Bom, normalmente quando meus amigos me chamam aí para sair, eu fico meio ansioso, eu fico meio com medo assim de o que eu vou ter que fazer ali, né? Como que eu vou ter que interagir com as pessoas? E essa ansiedade, esse medo aí que eu sinto, que é normal, muita gente sente aí, influencia as minhas expectativas. E aí eu começo a ter ideias como: será que vale a pena eu sair? Será que eu devo sair? Será que eu vou me divertir? Eu acho que eu não vou me divertir porque eu não estou muito bem. Então aí você consegue entender a emoção, uma emoção que é a ansiedade ou o medo de interagir, faz eu ter uma expectativa de que não vai ser legal se eu sair. Isso influencia meus comportamentos e eu acabo não saindo, por exemplo. Isso é muito comum, acontece com muitas pessoas. E aqui você tem que entender que as emoções também influenciam nas suas expectativas. Por isso, você precisa ser mais racional. Porque você tem que entender uma coisa: para as grandes decisões da sua vida, para as grandes coisas, situações aí da sua vida, se basear nas suas emoções muitas vezes não é eficaz, não vai ser bom. A probabilidade estatística aí de ser bom, de você se basear nas suas emoções para tomar decisões e comportamentos nas grandes áreas da sua vida, profissional, financeiro, pessoal também, não é uma coisa boa. Você tem que ser racional. Então, aqui nesse vídeo eu vou te passar uma ferramenta para você se alinhar com a realidade realmente. Uma ferramenta de alinhamento com a realidade para você aí enxergar em primeiro lugar as suas emoções, os seus padrões emocionais que influenciam aí na sua vida, depois mudar, ressignificar esses padrões emocionais para você tomar melhores decisões e adotar melhores comportamentos que vão ser mais eficazes para os resultados aí nas grandes áreas aí da sua vida. E aqui você tem que entender, tá, que as suas emoções podem influenciar a sua tomada de decisão e comportamento e prejudicar os seus resultados, tanto no espectro negativo, você sendo pessimista demais, por exemplo, ou no espectro positivo, você sendo otimista demais. Isso é muito comum aí na vida das pessoas. Vou te dar um exemplo de cada lado, de cada espectro aí. Primeiro vamos para o espectro positivo. Você tem uma oportunidade de investimento, uma oportunidade que aparece para você aí de investimento e você acha que vai ganhar muito dinheiro. Aí você fica com a emoção ali positiva, que é a ambição, que é a animação, né? A esperança de ganhar muito dinheiro. E o que essa emoção faz? Essa emoção positiva faz você pensar que esse investimento é ótimo, é uma ótima oportunidade e você não enxerga as bandeiras vermelhas, as coisas ruins
que podem acontecer. Esse investimento pode ser falso, ele pode não ser tão bom assim, mas essa emoção positiva faz você não enxergar essas coisas e tomar a decisão de investir. E acaba que esse investimento não era assim tão bom, ou era até mesmo falso, que era bom demais para ser verdade, e você acaba perdendo o seu dinheiro. Então você consegue observar que a emoção, tanto no espectro positivo aí, pode moldar suas decisões, sua realidade, sua interpretação da realidade e fazer você tomar decisões que podem sim prejudicar a sua vida na questão aqui, nessa área sua financeira, nos seus investimentos. Já no espectro negativo, eu já te dei vários outros exemplos, como os amigos te chamam para sair, você fica ansioso. Porém, outro exemplo bem concreto aqui é nos relacionamentos seus, para citar outra área na sua vida. Você tá num relacionamento bom, não tem nada de errado aí no seu relacionamento. Porém, você começa a ter uma emoção que é a insegurança. Você fica inseguro ali por algum motivo e essa emoção, insegurança, molda a sua interpretação da realidade, distorcendo a realidade dos fatos ali do seu relacionamento. E aí você começa a enxergar coisas que não existem, coisas que você acha que pode indicar que a sua parceira ou parceiro aí está fazendo alguma coisa que não te conta, pode estar te traindo. Aí você tem um ciúme excessivo, aí você começa a brigar com seu parceiro, com a sua parceira, e isso acaba corroendo, destruindo a sua relação. Ou seja, o que aconteceu aqui? Uma emoção, a insegurança, moldou a sua realidade, distorceu a sua realidade e fez você enxergar coisas negativas na sua relação que não existia. A sua relação estava bem, mas a emoção insegurança fez você enxergar coisas que não existem. Isso fez você ter ciúme, fez você brigar com a sua parceira e aí a sua relação degringolou, caiu e você acabou perdendo a sua parceira, perdendo o seu parceiro ali por causa de uma distorção da realidade. Então, tanto no espectro positivo quanto no espectro negativo, as emoções podem distorcer a sua realidade e prejudicar a sua vida, os seus resultados. Mas aqui eu tenho que fazer um parênteses bastante importante. Nós, seres humanos, de forma geral, de forma inata, de forma natural, nós temos mais sensibilidade ao negativo. Nós somos mais antenados às coisas negativas. Isso na ciência é muito bem conhecido e documentado por um fenômeno chamado viés de negatividade. O viés de negatividade nada mais é um elemento da nossa mente, como a nossa mente funciona. E ele faz com que a gente preste mais atenção, lembre e sinta com mais intensidade as coisas negativas. Então, esse viés de negatividade faz que a maioria das pessoas fique mais antenado às coisas negativas. Então a maioria das pessoas tem os padrões emocionais que fazem ela ser mais pessimista, ou seja, que as emoções distorçam a realidade delas no espectro mais negativo. Mas claro, como a gente viu, pode também ser no espectro positivo. Mas agora você me pergunta, por que nós temos esse viés de negatividade? Esse elemento na nossa mente que faz a gente ser mais antenado às coisas negativas? Bom, pura e simplesmente por sobrevivência, por uma questão de sobrevivência em nossa, se antenar nas coisas negativas, ter mais sensibilidade às coisas negativas, fez os nossos ancestrais sobreviverem. Porque quem ficava vendo árvores, borboletas ali, lá na savana africana, nossos antepassados, não sobreviveu. Porque eles não viam ali o leão que estava escondido ali no arbusto, na árvore, atrás da árvore ali, para atacar eles. Então, o cara que era antenado, era sensível realmente às coisas negativas, sobreviveu e nós herdamos os nossos genes deles. Por isso a gente tem esse viés de negatividade. Então, provavelmente, as suas emoções negativas podem distorcer, podem ser mais prevalentes aí na sua vida, mas também saiba, as emoções positivas também podem afetar as suas decisões, os seus comportamentos e os seus resultados aí na sua vida. E é claro, você tem que entender que os seus padrões emocionais também interagem constantemente e são influenciados por aspectos do seu ambiente. Então, aspectos como político, cultural, histórico, social, todos esses aspectos influenciam e interagem com seus padrões emocionais. Um exemplo bem concreto aqui é o nosso país aqui, o Brasil. Segundo as pesquisas, o brasileiro,
é um dos povos mais desconfiados do planeta. Em comparação aí com países como o Japão, países da Escandinávia, o Brasil, o brasileiro, é um dos povos mais desconfiados do planeta. Desconfiança em todos os aspectos, tá? Desconfiança dos políticos, dos governadores, desconfiança de outros cidadãos, de como você pode confiar em outros cidadãos, desconfiança em geral. Nós, brasileiros, somos um dos povos mais desconfiados do planeta. E eu quero que você entenda aqui que a gente tem motivos para isso. Porque aspectos políticos, por exemplo, a corrupção, que é muito grande aqui no nosso país, influencia os nossos padrões emocionais e faz a gente ser mais desconfiado, por exemplo. Então, seus padrões emocionais não estão sozinhos, estão sempre interagindo e sendo influenciados com aspectos aí do seu ambiente. E outro ponto bastante importante aqui, que tem relação com as suas emoções e os seus resultados aí na sua vida, é como você toma as decisões sobre o seu futuro, sobre as coisas que você vai escolher no presente sobre o seu futuro. Porque eu quero te dar um exemplo aqui. Se alguém chega e fala para você, olha, o meu curso aqui faz você ter mais resultados aí pessoais, por exemplo, mais resultados pessoais, profissionais, financeiros, não importa, mais resultados em alguma área da sua vida. Mas você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar por meses, abrir mão de várias coisas. Mas outro curso que você olha aí na internet e te diz, aqui você vai saber como ficar milionário em uma semana. Agora eu te pergunto, qual curso vai ser mais agradável? Qual curso vai te agradar mais? Qual é mais gostoso de ouvir? E é claro que é o curso de ficar aí uma semana e ficar milionário. Isso faz com que as suas emoções pendem para esse lado, pendem a tomar a decisão de escolher esse caminho. E aí você consegue observar que é por isso que fórmulas aí estão muito mais frequentes. As pessoas escolhem muito mais fórmulas, dietas milagrosas, dietas rápidas aí. Porque as emoções moldam os comportamentos e as decisões dela, distorcem a realidade. Elas se atraem por essas promessas mais rápidas, mais fáceis. Mas todos nós sabemos, essas são promessas que não mudam realmente a vida delas. O que vai mudar é a promessa que não é tão agradável assim de ouvir. É o curso que você tem que se dedicar por meses, por anos, e aí sim você vai ter resultados aí na área que aquele curso abordar. Então você consegue entender sobre tudo que eu disse para você agora, que as emoções influenciam muito a sua vida em geral e podem distorcer muito a realidade sua, distorcendo as suas decisões e os seus comportamentos. Então, a partir de agora, eu vou te passar algumas dicas, algumas ferramentas para você se alinhar com a realidade e não ser influenciado assim, tanto assim, pelas suas emoções e ser prejudicado, consequentemente, pelas suas emoções, tomando decisões de forma irracional. E a primeira dica aqui são alguns livros que para mim são ferramentas de alinhamento com a realidade. O primeiro livro que eu quero te indicar aqui é o livro Rápido e Devagar, aí do Daniel Kahneman. Esse livro aqui vai te ensinar sobre os processos aí da sua mente e vai te mostrar como as emoções podem influenciar na sua tomada de decisão, na sua vida em geral. Ali você vai aprender sobre os vieses cognitivos, que são vieses nada mais são que ilusões da sua consciência, ilusões que são causadas pelas suas emoções, pelos seus atalhos emocionais, como eu já te falei. Ali você vai aprender realmente quais são os vieses que você pode ter causados pela sua emoção. Então essa aqui é uma ótima leitura que eu te indico para você se alinhar com a realidade. O próximo livro é um livro chamado Fact and Fullness. Deve estar aparecendo aí na sua tela. Esse livro aqui, para mim, é uma das melhores ferramentas para você se alinhar com a realidade. Porque para pensar, se você assistir o jornal, por exemplo, você vai ver só tragédia, você vai ver só roubo, só mortes, por exemplo. Então, se você ler esse livro, você vai ver que o mundo não é bem assim. O mundo está melhorando muito em comparação ao que o jornal te diz. Então é uma ótima ferramenta aí de alinhamento com a realidade. É claro que o mundo está melhorando muito, talvez não na velocidade que poderia, mas é fato, ele está melhorando e esse livro vai te explicar como. Então
é uma ótima ferramenta de alinhamento com a realidade. Eu vou deixar esses 2 livros aqui na descrição, se você quiser adquirir eles e ler. Uma ótima leitura, eu indico bastante, são ótimos livros. A próxima dica, a próxima ferramenta aí é realmente uma ferramenta da ciência para você se alinhar com a realidade. E ela se chama Diário de Expectativas. É um diário, você vai escrever. E escrever é muito importante, você colocar os seus pensamentos no papel. Como eu te falei, as suas emoções moldam também, influenciam as suas expectativas sobre alguma situação, sobre algum contexto. Como eu te falei, a ansiedade pode fazer com que você ache que você não vai se divertir se você sair com seus amigos. Mas é a ansiedade que está fazendo você ter essa expectativa. Então, essa ferramenta, esse diário de expectativas, você vai primeiro escrever qual é a expectativa, qual é a previsão, quais são as ideias, os pensamentos que essa emoção que eu estou sentindo está me fazendo ter. Essa é a primeira pergunta que você vai ter que escrever e depois responder quando você estiver ansioso, com uma emoção ali e se deparando com grandes decisões aí da sua vida. Essa é a primeira questão que você tem que responder. Logo abaixo você vai responder outra pergunta. A pergunta é a seguinte: o que de fato aconteceu depois que eu tomei essa decisão, depois que eu fiz essa tal coisa? Então, depois de escrever qual a expectativa que essa emoção está causando em você, você vai aceitar, você vai tomar essa decisão e depois de tudo, depois que tudo já passou, você vai escrever o que de fato aconteceu. Então eu vou te dar um exemplo aqui baseado no exemplo da emoção que eu te falei, da ansiedade de sair com os amigos. Primeiro, respondendo a pergunta, qual é a expectativa, qual a previsão que essa emoção está me fazendo ter? Então essa emoção, ansiedade, me fez ter os pensamentos, as ideias, a expectativa de que eu não ia me divertir, de que não ia ser legal, de que eu não ia conseguir interagir bem com as pessoas, enfim, ali se eu saísse. Mas, a despeito dessas expectativas e emoção, eu fui. Aí eu volto e vou responder a segunda pergunta. O que de fato aconteceu? E aí você vai escrever: eu fui mesmo assim, eu saí e foi muito divertido. A ansiedade que eu estava tendo ali passou, eu me diverti muito e eu preciso fazer isso mais vezes. Aí você vai ter essa ferramenta aí de alinhamento com a realidade. E aí, se você for fazendo isso constantemente, você vai ter um diário ali. E a ideia do diário é muito importante, porque depois de um mês, aí no máximo 2 meses, você vai voltar e reler todo esse seu diário. Porque se você fazer isso, você vai começar a enxergar padrões, os seus padrões individuais emocionais que afetam a sua vida. E aí você vai conseguir identificar esses padrões para aí sim questionar esses padrões. Então, você vai, por exemplo, nesse caso aí, eu vou identificar que eu vou ter ansiedade, aí que o meu padrão emocional é a ansiedade e ela me faz ter expectativas ruins sobre se eu sair com os amigos, mas eu preciso questionar essa ansiedade, essas expectativas, porque isso não é o que de fato acontece se eu tomar aquela decisão. Essa é uma ferramenta ótima de alinhamento com a realidade, diário de expectativas. A última dica, a última ferramenta que eu quero te passar aqui, também muito eficaz, é você consultar outras pessoas. Consultar outras pessoas porque elas têm um olhar de fora. Você muitas vezes, no furacão das suas emoções aí, não vai conseguir enxergar, não vai conseguir enxergar outras possibilidades, combater a sua emoção para tomar uma decisão boa. Então, consultar outras pessoas, perguntando se você está exagerando. Será que eu estou sendo pessimista demais? Será que eu estou sendo otimista demais? Se você consultar outras pessoas que te conhecem, por exemplo, seus parentes, os amigos próximos, eles, mesmo com os vieses emocionais, aí as emoções deles que podem influenciar eles têm um olhar de fora e podem te ajudar com um alinhamento com a realidade aí. E além de parentes próximos, de amigos próximos aí seu, você deve consultar para se alinhar com a realidade. Outra coisa muito boa para você fazer é psicoterapia, porque o psicoterapeuta é um cara treinado, é uma pessoa treinada e através de ferramentas e estratégias cientificamente validadas aí, faz você se alinhar com a realidade. Você vai encontrar para ele as suas emoções, as suas expectativas, os seus pensamentos, as suas ideias e ele com estratégia e ferramentas vai te ajudar a se alinhar com a realidade a despeito aí das suas emoções. Então,
psicoterapia também é outra ferramenta, outra dica essencial para você combater as suas emoções e se alinhar com a realidade. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Aplique as ferramentas que eu te dei, as dicas que eu te dei, leia os livros que eu indiquei para você. Espero que você tome decisões melhores aí na sua vida e não te deixe influenciar pelas suas emoções. Se esse vídeo foi bom para você, deixa o seu like, que assim ajuda o canal a continuar enviando esse tipo de vídeo, e também se inscreve no canal para não perder mais nada que eu posto aqui para ajudar você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.